E aí, pessoal, tudo bem aí com vocês? Então vamos reiniciar, então retomar aqui o nosso curso. Nós vamos iniciar efetivamente agora os estudos sobre etnologia indígena. Então, vou até demonstrar aqui para vocês. Esse é o assunto mais importante, mais relevante da sua prova. Não tenho a menor dúvida. Foi assim nas provas anteriores, continuará sendo assim, esta é uma tendência. Tá? Eu acho que teremos uma grande relevância aí para outros assuntos também, mas o assunto de etnologia vocês verão que é realmente muito importante. Então, para a gente já entrar aqui na nossa tela de trabalho, né, nós vamos, nesta aula aqui, especificamente, tratar de questões relativas aqui. Olha a minha caneta danadinha, você já está falhando aqui. Espera aí, gente, eu vou ter que... Eu não vou reiniciar o vídeo, que não faz sentido, mas eu preciso encerrar esta caneta aqui e abri-la novamente. Então, olha só, nós vamos tratar aqui assuntos sobre identidade étnica especificamente. Depois a gente vem tratando sobre sociobiodiversidade, diversidade linguística, demografia indígena, economias indígenas, né? Tem muitos assuntos para nós tratarmos. Tá? Então vamos lá, vamos lá. Agora sim, canetinha sua linda, muito bem. Tá aqui, ó, indianidade, identidade étnica, tudo bem? Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso aqui vocês já estão cansados de saber, né? Então tá aqui, ó, a etnologia indígena, né? Foi a temática mais importante na prova de 2016, né? Então tem alguns aspectos também de indigenato, direitos indígenas, e aqui a gente sempre reforçando que não estou falando da parte de legislação indigenista que vem lá em conhecimentos básicos, tá bom? Isso aqui são outros aspectos relacionados ao indigenato. Veja como é relevante, muito importante conhecer legislação. E aí a gente tem antropologia social e cultural e terras indígenas, que eu acredito que ganhará um reforço. Eu faria aqui, ó, terras indígenas subir aqui para ficar entre talvez aqui a segunda ou a terceira, né? A terceira disciplina mais importante, talvez até a segunda, né? Então é isso, tá? Então aqui nós temos, olha só, 80% do conteúdo. Inclusive essa foi uma das razões de eu ter feito uma mudança aqui, né, na ordem dos assuntos, né? Os assuntos relacionados à história são muito amplos, nós vamos tratar sobre todos eles, mas eu fiz uma mudança até a pedido de alguns colegas, né? Ah, sobretudo ali, deixa eu lembrar aqui, alguns colegas me pediram Lino, ah, Jéssica, Delfino, né? Enfim, alguns outros colegas também me pediram. Eu falei, gente, é muito justo, vocês têm toda razão, vamos fazer esta reorientação do curso, né? Então, vamos lá, gente, olha só. É fundamental já, de cara, a gente poder fazer uma conceituação, tá? Começar pelo conceito de indianidade. Então, esse termo, esse conceito indianidade, ele pode ser descrito como uma determinada forma de concebermos, então, o indígena, tá? Uma determinada forma de concebermos o indígena. Ah, no sentido mais amplo, mais genérico mesmo do termo. Tá? Então, isso a gente vai construindo aí, fazendo uma construção da interação, né, do indígena com o órgão tutelar a partir de uma determinada imagem que nós temos desse indígena. Então, eu coloquei assim, em forma esquemática, para ficar mais fácil a sua memorização. Tá? Quando você for fazer revisão, você vai olhar esse esqueminha aqui, você vai lembrar exatamente do conceito de indianidade. Né? Então, a indianidade ela seria, de algum modo, uma representação de um determinado tipo de comportamento, né, que é gerado aí pela interação de povos indígenas com os órgãos, com os aparelhos do Estado. Tá? E isso vai impondo aí uma relação que é baseada em uma diversidade bastante grande aí de culturas, de organizações
sociais, né, que vão impactando a vida dos povos indígenas, tá certo? Então, aqui ainda, para a gente, né, ficar bem por dentro mesmo desse conceito, ah, toda essa ideia, essa forma de se conceber o indígena, né, que é construída a partir desta interação com o órgão tutelar, a partir de uma determinada imagem do que é um indígena, né, nesta interação desses povos com o aparelho do Estado, tudo isso acaba por impor aos diversos grupos, às diversas culturas, né, um modelo, tá, que com o tempo vai, de algum modo, sendo também assimilado, assumido por esses grupos, por esses povos. Tá? Então, é o que chamamos de processo de emergência ética. Tá? Que vai exigindo aí um novo modo de concebermos a cultura, né, que se apresenta diante de nós, né, e que vai ser, que deve, na verdade, ser compreendida aí por todos os atores sociais que, de algum modo, trabalham com as questões indígenas. Né? Então, as questões relacionadas à indianidade, elas tratam sobre debates, sobre análises que são desenvolvidas, né, para chegarmos a essa nova concepção, né, podemos dizer, a esta nova concepção a respeito da cultura indígena, da sua identidade étnica, né, de como vai se formando esta identidade étnica, ok? Então, nada melhor para a gente iniciar a aula do que entender exatamente o conceito. Muitas vezes, uma questão de prova vem trazendo somente um conceito, né? Então, olha só, trouxe uma questãozinha aqui elaborada por mim mesmo. Vai que cai uma questão assim, hein? Pronto, você vai responder com tranquilidade. Então, olha só, sobre as questões relativas à indianidade, julgue. O termo indianidade pode ser descrito como uma determinada forma de ser e de conceber-se indígena, ou seja, o modo que o indígena é, o eu indígena, né? E o modo como ele se percebe, como ele se entende, no sentido genérico do termo, é isso mesmo, no sentido mais amplo, né? Construída da interação com o órgão tutelar a partir de uma determinada imagem que os indígenas têm em relação aos chamados homens brancos ou colonizadores. Então eu pergunto a você, responda aí na sua cabeça, essa questão está certa ou ela está errada? Muito bem, tenho certeza que você disse que a questão está errada, não foi? Você disse aí para você mesmo, essa questão está errada e até fundamentou. Essa questão está errada por quê, gente? Porque o termo indianidade, eu expliquei a vocês, ele pode ser descrito como uma determinada forma de ser e de conceber-se indígena. Ok até aqui. No sentido mais genérico, no sentido mais amplo do termo, tudo bem. Que é construída da interação com o órgão tutelar a partir de uma determinada imagem do que é um indígena, de uma determinada imagem do que é um indígena, e não a partir de uma determinada imagem que os indígenas têm em relação aos outros. Não, é a partir da imagem do que é o ser interior, o eu indígena, né? A pessoa subjetiva, né? Detentora de conhecimentos, de habilidades, detentora de características que são pessoais, né? Que são únicas, tá certo? E não a partir da imagem que o indígena tem do outro lá, tá bom? Então isso é uma sutileza, um detalhe que você precisa levar para a sua prova, tá certo? Então é por isso que está errado, né? Essa toda a questão da indianidade, a gente trata aí que a indianidade ela seria essa representação
uma representação, um determinado tipo de comportamento que é gerado pela interação dos povos indígenas, né, como eu expliquei, com os aparelhos do Estado, né, que vão impondo uh, a grande diversidade de culturas e de organizações sociais indígenas, né, um modelo, tá? E esse modelo vai sendo assumido efetivamente por esses povos, tá certo? Então veja como é muito conceitual, é muito técnico, uh, teórico mesmo, né? E nós não podemos ir para uma prova sem deter esse tipo de conhecimento e essas sutilezas, tá? Beleza, vamos avançando? Deixa eu colocar os slides aqui para eu poder ir selecionando. Tá aqui. Então vamos lá. Bem, vamos avançar aqui nessa questão para entrarmos nos aspectos da identidade étnica. Então, o que seria exatamente essa identidade étnica, né? Frederick Barth, né, que é um importante antropólogo, e eu estou sempre citando ele aqui, né, nós não podemos fazer uma prova sobre trazer aspectos de antropologia sem conhecer algumas ideias do Barth. Então, segundo Barth, a situação onde os atores utilizam identidades étnicas para se caracterizar, para caracterizar-se a si mesmo, né? E também para caracterizar os outros, né? Nesse jogo de interação, caracteriza então as categorias étnicas. Tá? Essas categorias étnicas, que são, de algum modo, uma forma de organização social. Tá? Então, nós podemos dizer que a identidade étnica ela se refere às pessoas que se identificam, que são parecidas. Parecidas como? Ora, parecidas na cor da pele, parecidas na cultura, parecidas no idioma, na língua, não é? Nas histórias que compartilham, nas suas origens. Não, professor, então é uma sequência que eu tenho que ir ticando e tem que preencher todos esses requisitos, então, para estarmos falando que há uma semelhança de identidades étnicas? Claro que não. Claro que não. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que esses aspectos de identificação, né, de parecimento, né, será que tem palavra parecimento? Bom, se não, deve ter, né? Se não tem, está inventado aqui agora. Então vamos lá para os neologismos. Mas esse parecimento, né, essa identificação, né, com os que são semelhantes, né? Porque ninguém é igual, mas dos que são semelhantes se dá em características que são físicas, mas que também são psicológicas, que são internas, que são intrínsecas ao modo de ser. Tá? Então a gente fala desde a cor da pele, ao formato dos olhos, ao tipo de cabelo, não é? Até questões relacionadas à, à cultura, não é? Aos gostos, às histórias. Então, todos esses aspectos vão caracterizar essa identificação étnica, né? Então, veja só, identidade étnica, para a gente memorizar bem isso aqui, né? Identidade étnica, então, é esta forma de organização social onde há uma certa caracterização de si mesmo, uma categorização dos outros para que ocorra esta interação social, onde as pessoas elas vão se identificando e elas vão identificando outros dentro desses aspectos, deste conjunto de semelhanças, né? E de semelhanças também, para dizer
olha, nós nos encontramos aqui e com isso nós podemos inclusive enxergar o diferente, enxergar o outro que não é como nós, tá? Então é essa interação, a palavra interação aqui, ela é essencial na nossa análise, porque tudo isso acontece na interação social. Ou seja, a interação social tem um quê de concretude, tá? Ela marca o relacionamento entre as pessoas, né? Então nós não estamos falando de categorizações no sentido puramente metafísico, tá? No sentido especulativo. Não, não é nesse sentido, é no sentido mesmo da relação que ocorre entre as pessoas, no encontro destas pessoas com elas mesmas e com o outro, tá bom? Beleza, vamos seguindo, vamos seguindo. Vamos fazendo por partes, vai ficando mais fácil. Tem um outro conceito muito, muito importante, então, uh, sendo ainda mais específico, que é o conceito de identidade, tá? Conceito de identidade. Então, é um conceito muito importante, é um conceito central na maior parte das ciências humanas e das ciências sociais, tá? Mas também, por outro lado, é um conceito muito amplo e, por vezes, muito difícil de ser estabelecido, tá? Mas aqui eu quero que a gente se limite a algo um pouco mais simples. Porque o objetivo qual é? O objetivo é nós sermos aprovados no concurso. Vocês concordam comigo? Muito bem, nós não estamos aqui fazendo debates acadêmicos, né? E eu falo isso porque tenho alunos aqui no curso que são sociólogos, antropólogos, né, são de alunos de história, de geografia, de filosofia, enfim, de diversas áreas de ciências humanas e sociais, e vão dizer, não, calma, Gilson, essa noção de identidade, essa definição do conceito de identidade, o buraco é mais embaixo. É verdade, concordo com vocês, mas se nós adentrarmos por este caminho, nós não vamos conseguir fazer uma preparação objetiva. Porque mesmo a prova discursiva requer uma objetividade, que é a de você deter alguns conhecimentos, né, necessários para você dissertar sobre um tema, conhecer a estrutura do tipo de texto que você vai elaborar, saber usar bem os conectivos, saber realizar transições textuais, tá? Ou seja, toda a técnica de redação. Não vai exigir que você seja um especialista em identidade étnica, em conceito de identidade. Então aqui vamos ficar no mais objetivo possível, tá? Mais objetivo possível, sem entrar nos grandes debates filosóficos, linguísticos, né? Então nesse sentido, seguindo esse rumo, tá? Uma vez que alinhamos aqui, estou entendendo que nós estamos acordados. O conceito de identidade ele pode se relacionar a uma ideia de ser, de existência, tá? Uh, porque nós podemos perceber que uh, a identidade, quando falamos identidade de alguém, identidade é ser alguma coisa, tá? Ou, quando falamos identidade, podemos também pensar de forma um pouco mais genérica que a identidade se relaciona com encontrar sentido em algo. Então, o modo de ser, ele vai identificar a identidade e como ela se forma em uma determinada situação da nossa existência no mundo, tá? Então, existir ou ser no mundo real, né, implica, por exemplo, a gente pensar o mundo a partir da palavra, a partir do discurso. Então, olha só o que nós temos aqui. De forma geral, nós podemos definir identidade como aquilo, então, que se relaciona com o conjunto de entendimentos que uma determinada pessoa possui sobre si mesma
e sobre tudo aquilo que lhe é significativo. Ou seja, é como eu me vejo no mundo, é como eu me vejo na existência, é o meu lugar aqui, né? É o ser aqui de Heidegger. Talvez de algum modo, mas eu não vou entrar nesse debate de jeito nenhum. Então, olha só, identidade, mais concretamente, é um conceito que atravessa as áreas da sociologia e da antropologia e está ligado às características do grupo social. Tem uma ligação. Opa, que atrapalha vocês, né? Tem uma ligação muito forte aqui, né, da identidade desse ser no mundo, que está ligada às características no grupo social onde este indivíduo está efetivamente inserido. Então, alguns fatores, tais como cultura, história, ambiente, local, língua, né, idioma, são importantes para que um grupo possa, então, compartilhar, para que ele possa compartilhar elementos identitários. Com isso, nós podemos perceber que a ideia da identidade, ela não é somente pessoal, ela é também social. Por quê? Porque ela é compartilhada, tá, gente? Então é muito importante ter esta noção. E para os povos indígenas, esta noção, esta ideia de compartilhamento das de compartilhamento ah, da identidade, ela é uma ideia muito forte. Por quê? Porque nós estamos falando de povos que compartilham histórias, terra, produção, economia, cultura, língua. Tá? Então, nada disso é somente pessoal, isso é social, tá bom? Levem isso, porque é fundamental aí para o desenvolvimento aqui do nosso estudo, né? Para onde nós precisaremos chegar. Vamos fazer uma questão? Olha só. Então, sobre as questões relativas à identidade étnica, julgue. A situação na qual os atores utilizam identidades étnicas para categorizar a si próprios e a outros no propósito de uma interação caracteriza as categorias étnicas, que são uma forma de organização social. Aí você veio aqui, olhou, leu 2, leu 3 vezes. Deu tempo aí de ler? Deu, né? Acho que não, mas deu. Você deu uma pausa no vídeo e foi lá e marcou como certo. Aí eu venho aqui e digo, tá certo mesmo. É exatamente isso. Tá correto. Lembra, eu trouxe para vocês a ideia do Friedrich Barth, que diz que a situação onde os atores utilizam identidades étnicas para categorizar a si mesmos e aos outros nesta ideia de interação, né, caracteriza justamente essas categorias étnicas. Tá aí, ó, caracteriza as categorias étnicas, né? Que são o quê? São uma forma de organização social. A gente pode até dizer que a identidade étnica ela se refere às pessoas que são parecidas, não é? Como eu disse, expliquei a vocês. Então veja só, a gente pensa assim, vou até mudar a cor da caneta. Identidade étnica. Tá aqui, ó, identidade étnica, né? E a gente pensa que aqui se estabelece uma forma de organização social, tá certo? Onde nós temos categorização de si mesmo, nós temos uma categorização dos outros e nós temos uma categorização onde se estabelece as interações sociais, tá certo? E aqui a gente verifica então que, opa, o item está certo. Tudo bem? Tranquilos aí? Ficou molezinha para vocês? Tenho certeza que sim. Ficou mole, 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 mole.
Vamos lá, vamos avançando então, né? Vamos avançando, porque eu trouxe esse slide tão vazio. Vamos lá, a gente vai preenchendo. Às vezes tem esses, por isso que eu não gosto de utilizar esses recursos aqui, de ficar passando, porque aí eu clico aqui, ó, cadê que funciona? Mas não tem problema não, vamos lá. Então, eu quero trazer aqui para nossa análise o sentido do que é identidade, tá? Então, de uma certa perspectiva, que é, sobretudo, sociológica e antropológica, nós temos um entendimento, né, da questão da identidade, do sentido mesmo da identidade, tá? Para a gente deixar isso bem reforçado, a partir de dois aspectos. Então, como vocês já sabem, do aspecto pessoal, mas veja, do aspecto social, tá? Então, é verdade, há aqui uma conexão entre o aspecto social e o aspecto pessoal, entre o aspecto pessoal e o aspecto social, tá? Mas elas se realizam em nível diferente, se realizam em nível diferente e é importante que nós saibamos isso, tá bom? Então, é justamente o que eu quero tratar com vocês aqui nesse próximo bloco. Mas eu quero fazer um intervalo de 1 minutinho, se vocês me permitem aqui, tá? Vamos fazer um intervalo de 1 minutinho. Daqui 1 minutinho eu tô de volta para a gente dar continuidade aqui, tudo bem? Vamos lá, gente. Voltamos aqui? Voltamos. Som, ok? Tudo certo? Beleza. Então vamos lá. Deixa eu já achar aqui novamente o slide onde nós paramos. Aqui. Vamos lá. Vamos voltar para a tela aqui então. Tá aqui. Então, olha só, gente. Para a gente falar então sobre as dimensões, né? As dimensões da identidade. Então, na dimensão pessoal,
ela serve de base, então, serve de base para a posterior construção de uma identidade de grupo, seja étnico, social, profissional. Então veja, a dimensão pessoal, ela é o fundamento para a construção daquilo que será uma identidade em grupo, né? Dos diversos tipos de grupo, aqui de forma bastante ampla. Então, nós podemos dizer que a dimensão pessoal ela é estabelecida sempre de uma forma relacional. Tá? Então, a identidade pessoal ela é relacional. Tá? Por quê? Porque para que o eu, né, o eu, para que ele possa se estabelecer, é imprescindível que se possa determinar as diferenças do eu em relação ao outro. Tá? Então, as determinações que estabelecem a identidade de cada um, ela vai ocorrer onde? Ela vai ocorrer na interação com os outros agentes de um determinado campo onde estas relações sociais efetivamente existam. Então, elas vão permitir aos participantes, né, aos agentes, às pessoas, classificar os indivíduos a partir de elementos que vão determinar o que eu sou e o que me diferencia dos outros. Tá? Então, nós vamos ter com isso parâmetros. Vamos ter parâmetros para que esta classificação efetivamente ocorra. Que parâmetros são esses? Esses parâmetros, eles podem ser biológicos, podem ser culturais, podem ser profissionais, sociais. Poderia pensar mais uma infinidade de possibilidades. Né? Podem ser parâmetros que simplesmente sejam capazes de salientar, de estabelecer diferenças entre você e eu nesta nossa interação social. Tá? Muito bem, vamos avançar um pouquinho? Olha só. Então, o princípio de classificação que determina as identidades pessoais nos remete a uma característica importante das sociedades humanas, perpassando culturas e tempos, qual é essa necessidade? A necessidade de nomear e representar os sujeitos, estabelecendo sentidos e estabelecendo significados para esses sujeitos e suas diferentes categorias. Né? Desde a antiguidade, o, nós já categorizamos, não é? Aristóteles já categorizava todas as coisas, nomeava, classificava, definia, conceituava, tá certo? Então é uma necessidade que se nos apresenta a partir dessa interação e dessa necessidade de conhecer as coisas e de conhecer os outros. Então, aqui também eu já quero fazer uma pequena ponderação que é muito importante para o estudo de antropologia e de sociologia, que é esta separação, esta diferenciação entre ser e coisa. Não vou entrar num debate filosófico sobre isso, o objetivo não é esse. Tá? Mas há, sim, uma tendência muito forte em muitos autores em coisificar o ser. Tá? Eu tive um professor na Universidade de Brasília, que inclusive faleceu na pandemia, lamentavelmente, professor Miroslav Milovic, dava aula de filosofia política, ética, e em um seminário especial que eu me recordo ter feito com ele lá no mestrado,
ele a gente tratava sobre antropologia filosófica. Nem era muito a pegada dele, mas foi um grande pensador, né? Um grande professor que tratava de forma muito a fundo essa ideia, essa noção de coisificação do ser que ocorre dentro do pensamento ocidental. Então a gente vai evitar isso aqui. Os antropólogos e os sociólogos, eles têm uma tendência muito maior a não cometerem esse tipo de equívoco, né? Tá bom? Foi só um parêntese, é só para a gente ganhar em qualidade aqui nos estudos. Então vamos lá, vamos seguindo e avançando. Então, para a gente pensar aqui, tá pequeno isso aqui, gente? Eu acho até que eu consigo aumentar aqui, olha só. Ah, vai ficar melhor assim, né? Olha aí. Pronto, assim fica melhor mesmo. Então, aplicando aí partindo então dessa noção, desta necessidade, né, eu diria, que nós temos de classificar tudo, né, ah, para que possamos, inclusive, estabelecer, né, identidades. Tem um autor importante também, que é o Brandão, ele tem uma obra chamada Identidade e Etnia, né? Ah, a identidade e etnia, construção, eu não lembro, construção da pessoa e resistência cultural, acho que é isso, tá? Acho que é isso. É da editora Brasiliense essa obra. Tenho ela em algum lugar aqui. E ele nos fala, ele nos remete justamente a esses princípios, né, que foram trazidos lá atrás por um antropólogo francês chamado Marcel Mauss. Né? E se a minha pronúncia não estiver muito boa, me perdoem. Então, tudo isso para o estudo, para que possa ser melhor compreendido os estudos sobre a origem da ideia, a gênese da noção de pessoa. Né? Então, a gente pode pensar a partir de três classificações, de três aspectos, né, distintos. No primeiro, e aqui eu vou também novamente fazer uma alteração nesse texto, aqui, para a gente ficar com uma fonte maior. Beleza. Aê, tenho certeza que todo mundo gostou. Né? Eu que sou meio cego, então não leio quase nada aqui sem óculos. Meu óculos está um pouco ruim ali, eu não tenho usado ele não. Mas aí eu vou escrevendo aqui pelo rumo, né? E é isso, vamos lá. Então, olha só, então nessa primeira categorização, a gente está falando como uma categoria de nominação e diferenciação de outros seres do mundo. Então veja, a ideia de pessoa, ela não seria então, por essa categorização, inata ao espírito humano. Não, essa noção, essa necessidade de categorizar, ela seria fruto de uma produção social. Nós aprendemos a ser assim. Um segundo aspecto é como outras construções simbólicas da cultura dos povos, ou seja, a ideia de pessoa, ela teria uma história própria dentro da história social da humanidade. E no terceiro aspecto, em uma mesma época essa ideia difere de uma sociedade para outra, ou seja, podendo não existir sequer em algumas. Então aqui nós aplicamos efetivamente a ideia do relativismo cultural, tá? Então, todos esses aspectos, para a gente reforçar, são muito importantes. Então, ah, pensar essa necessidade de classificação para estabelecermos a identidade pessoal, né, o Marcel Mauss ele nos diz, nos leva para o estudo da origem da ideia de pessoa. Então, essa origem da ideia de pessoa como uma categoria de dominação e diferenciação de outros seres, né, ou seja, de uma certa individualidade, mas não entendendo isso como uma necessidade intrínseca aos seres humanos, mas como uma produção, como uma construção social.
essa ideia de pessoa como outras construções simbólicas da cultura dos povos, né? Então essa ideia de pessoa teria uma história própria dentro dessa história social da humanidade, e essa origem da ideia de pessoa em uma mesma época, essa ideia ela vai diferir de uma sociedade para outra, tá? Podendo existir em uma e não existir em outra. E não por isso diremos que onde existe está certo e onde não existe está errado, ou o contrário disso. Não, não é isso, tá certo? A ideia é que, como. Então veja, voltando ao início, como nós temos, como essa ideia de pessoa, ela não é inata ao espírito humano, ela é uma produção social, uma construção, né? Nós falamos de uma construção social, logo, logo, ela pode não existir em uma e existir na outra, né? E não por isso estará certo ou errado, tá certo? É simplesmente como se deu essa construção social. Legal? Então vamos seguindo aqui. Vou sempre olhar para o meu áudio ali, fico preocupado, né? Nós já tivemos alguns problemas e eu estou paranoico agora aqui com este áudio. Muito bem, vamos avançar mais. Vamos avançar mais. A segunda dimensão da identidade, né? Então nós tratamos da primeira, que foi a pessoal, na verdade. Vamos pensar agora na segunda dimensão da identidade, né? Proposta por antropólogos e sociólogos, que é justamente a dimensão social. Tá? Então, é realizada em um nível de identidade que seria acima da identidade pessoal. Configura-se pela atualização da identidade pessoal em relação à noção de grupo. Cuidado com este acima. Este acima não quer dizer isto aqui é diferente de superior. É diferente de superior, não é? Muito bem. Porque vamos pensar aqui, vou dar um exemplo para vocês nunca mais esquecerem isso aqui, para vocês não criarem esse vício de pensar, tá acima da identidade pessoal, é superior a ela. Bom, você tem aí 5 maçãs. Não é aula de raciocínio lógico. Você tem aí 5 maçãs. Você coloca uma acima da outra. A que está acima é superior à que está embaixo? A que está acima é melhor do que está embaixo? Não sei. Não sei. Né? Então não é isso, tá, gente? É acima no sentido de essa identidade do ponto de vista, essa dimensão pessoal, ela está abaixo, por quê? Porque ela é o fundamento, lembram-se, né? Ela é o fundamento para aquilo que vai se realizar em nível coletivo, em nível social, tá? Configura-se pela atualização da identidade pessoal em relação a essa noção de grupo, tá? Então, essa atualização, né? Esta atualização a que nos referimos aqui, ela é dada pelo reconhecimento por parte de indivíduos, de alguns indivíduos, de elementos identitários semelhantes ou até idênticos, mas eu prefiro a palavra semelhantes, mas poderia ser idêntico, tá? Em outros agentes. Tá? O que a gente tem aqui então? A gente tem uma nova classificação que vai se aproximando, né, que vai aproximando os que possuem um elemento de identidade comum, que por sua vez servem para determinar os que pertencem e os que não pertencem a um determinado grupo social. Né? Então, a relação existente entre identidade pessoal e essa noção de grupo, tá? Essa noção de grupo, ela pode ser verificada em vários níveis de identidade. A gente pode identificar isso, por exemplo, na classe social. A gente pode identificar isso na nacionalidade. Pensando aqui nos povos indígenas,
A gente pode identificar isso na etnia, não é? E por aí vai. Então, é muito importante para o bom funcionamento dessa noção de grupo, esse sentimento, né, que de algum modo está implícito aqui, este sentimento de pertença. Por quê? Porque esse vai se refletir na base da formação da identidade social, tá? Da identidade social, que vai depender da atribuição dos outros, né? Mas não só da atribuição dos outros. Então vai depender de duas coisas. Vai depender, você vai organizando aí o seu material para você poder revisar bem depois, né? Vai depender da atribuição dos outros e da própria autoatribuição, de como eu me vejo, de como eu me identifico, tá? Então veja só, as identidades sociais assumem um caráter amplamente relacional. Amplamente relacional. Eu não disse um pouco relacional, eu disse amplamente relacional, sendo formadas à medida que os agentes as utilizam para classificar a si e para classificar os outros. De novo, gente, classificar onde? Classificar especulativamente? Não. Classificar dentro destas interações sociais. Tenho certeza, tenho convicção de que neste momento você já começa a enxergar todos esses cenários, todos esses aspectos como mais palatável, não é? Se não estava tão palatável, eu tenho certeza que agora você começa a entender melhor, né, todo o estudo da etnologia, de como ele é relevante e de como é importante e fundamental o nosso estudo, né, que não dá para ser um estudo superficial demais. Tá? Por quê? Porque se for superficial demais, nós vamos ter dificuldades para encarar as questões. Eu trouxe esse pequeno texto aqui para a gente só fazer uma leitura e uma conversa sobre ele, porque vai nos ajudar a entender melhor. É um texto que eu retirei de uma obra chamada O que é ser índio hoje, né? Então, toda a questão do indígena na América Latina, no Brasil, no início do século XXI. Tá certo? Uma obra muito interessante da Paula Calef, né? Que vale muito a pena, e por isso eu trouxe um recorte para nos ajudar dentro desse estudo, né, da identidade étnica, da indianidade. Então, olha só, e para entendermos bem esse aspecto das identidades, né? E eu tenho certeza que você já vislumbra também agora como é importante esse estudo para o estudo do indigenismo, né? Agora eu entendi, claro que precisaremos conhecer sobre identidade étnica, sobre interação social, de como isso é relevante e é muito forte e muito presente nos povos indígenas, não é? Muito bem, então por isso nós precisamos conhecer mesmo, né? É assunto de prova. Então as identidades construídas nas interações entre indígenas e brancos, então não fiquem achando tão ruim quando aparece a palavra índios, tá? Eu sempre substituo, na medida do possível, por indígenas, né? Mas, enfim, muitos textos ainda reproduzem isso, tá? Mesmo de textos de especialistas, né? Então a gente tem aí, o texto é uma obra de 2003, então a gente tem, nos últimos tempos, ganhado essa conversa, tem se ampliado, né? Sempre foi um debate importante, mas talvez neste momento que nós vivemos, nós possamos ser um pouco mais cuidadosos no trato com os indígenas, né? Mais respeitosos na forma de abordar e de nos referirmos a eles, né? Então, quando a gente se equivoca, a gente sempre tem que fazer o exercício, então, de corrigir e leva isso para sua prova. Estou falando isso, gente, não estou querendo aqui convencer ninguém a nada.
Eu estou trazendo aspectos que vão ser muito relevantes para a sua prova. Tá? Então, as identidades construídas nas relações entre indígenas e brancos, historicamente, tenderam a depreciar o indígena. Não é? Desde o período dos descobrimentos, momento em que duas realidades socioculturais elas se encontraram, né, a chegada dos europeus, né, e os indígenas que aqui estavam, donos dessas terras, momento em que duas realidades socioculturais se encontraram, as interações entre os habitantes das terras a oeste do Atlântico, né, e os colonizadores, elas construíram representações ou estranhamentos que relegaram a segundo plano as identidades dos chamados pré-colombianos. Tá? Então, ter a sua identidade relegada a segundo plano, ou até ter a sua identidade colocada como inferior, foi algo que ocorreu muito desse estranhamento, né, entre colonizadores e esses, né, esses povos que já habitavam estas terras. Então, dentre as interações que redimensionaram as identidades de indígenas e europeus, destacam-se 3 níveis. Então, falamos de uma identidade cultural, de uma identidade pessoal e de uma identidade étnica, não é? Então, são 3 aspectos, 3 níveis dentro dessa questão, de todo esse debate da identidade. Tá? Essa afirmação ela foi embasada na afirmação de Paula Calef, trouxe aqui, né, ao tratar da desconstrução identitária das populações pré-colombianas, né, os povos indígenas, iniciada no século XVI, com a chegada de Colombo ao território que o navegador genovês imaginava ser as Índias Orientais. Eita, professor, até você já trouxe esse pequeno recorte em uma outra aula. É isso. E nós vamos reforçando aqui o nosso conhecimento. Tá? Nesse momento foi atribuída pelos europeus uma nova identidade. Olha só que coisa importante de se marcar. Uma nova identidade aos grupos humanos ali existentes, né, nas Américas, generalizando-os como índios. Eis aí então os índios, vocês são índios, disseram os europeus. Né? Essa classificação homogeneizante, ampla, genérica, estabeleceu então uma nova identidade a partir do qual os índios, dali em diante assim chamados, passaram a ser representados na interação com o colonizador europeu, que foi entendendo e tentando determinar a forma de ser do indígena e dizendo, olha, vocês são assim, é assim que eu identifico vocês. A grande questão é assim que o indígena se identificava? É assim que ele se via? Então o europeu via, lembra da carta, eu acho que eu trouxe aqui, eu vou avançando para a gente poder, eu acho que eu trouxe algum recorte lá da carta do Caminha, né? Pero Vaz de Caminha, quando ele começa a descrever, então, os povos indígenas, né? Mas a descrição não é do que o indígena é, a descrição é do que ele efetivamente vê. Tá? Vamos lá. Então, a nova identidade atribuída por Colombo, né, colocou numa mesma categoria culturas diversas e considerando que as instituições que serviam de representação para as identidades nacionais do século XV e XVI podiam também ser aplicadas aos grupos indígenas, né? Então língua, território tradicionalmente ocupado, história comum, etc. Por que não dizer nações diferentes? Essa atribuição de identidade marcou o início do processo de desconstrução da identidade cultural das populações indígenas. Então, essa atribuição, por que é importante entendermos essa atribuição? Fala, poxa, professor, mas tá bom, era a opinião deles, e daí? E daí que este é o início, é o marco deste processo de desconstrução da identidade cultural das populações indígenas, o qual continuou com o envio de missionários religiosos, né, que passavam a agrupar os indígenas em missões, reduções, aldeamentos, para lhes apresentar o que? A fé católica, né, através da catequização, os padrões de convivência europeus, os modelos de produção
que eram interessantes ao colonizador. Eu até já havia dito a vocês que a forma como o indígena, então, ele cuidava da sua produção, do seu alimento, né, daquilo que servia então aos seus iguais, ela não servia aos europeus. Por quê? Porque não era suficiente para a manutenção do padrão de consumo europeu, né? E aqui eu não vou me adentrar ainda no aspecto das economias indígenas, porque nós teremos este momento. Então, enquanto a identidade cultural dos indígenas ela ia aos poucos sendo desconstruída, era imposto ali, de algum modo, aquilo que podemos chamar também de modus vivendi, ou seja, uma forma de viver, um modelo de viver que era tipicamente europeu, tá? Europeu. Então, as divindades indígenas elas precisavam ser abandonadas, né? Para que então esses povos pudessem se adequar aos padrões europeus, né? Esses povos, essas pessoas, os indígenas, precisavam aceitar o batismo, precisavam aceitar a catequização, ou seja, a iniciação no cristianismo. Tá? Os modelos sociais de convivência, de resolução de conflitos, né, nas aldeias, eles passaram a ser repelidos pelos colonizadores, que precisavam inserir, então, os indígenas em um modelo que era um modelo de servidão. Era um modelo de servidão. Ora, se era um modelo de servidão, porque precisavam dispor da sua mão de obra, a forma de fazer isso era menosprezando, era reduzindo toda a questão cultural indígena. É dizer que a sua cultura é inferior e eu preciso que você agora se adeque a estes novos padrões. Então, todos os modelos técnicos de produção, né, que os indígenas tradicionalmente realizavam em uma, na forma como ele via de harmonização com o meio ambiente, tudo isso precisava, né, na ideia do europeu, ser substituído. Né? As roças de subsistência dos indígenas não supriam a necessidade, o volume necessário dos colonizadores. Tá? Então, esse modo de produção precisaria ser substituído. Né? A substituição da religião, tá? A substituição dos padrões de convívio, a substituição dos padrões de resolução de conflitos. Tá? Tudo isso foram elementos da identidade cultural de um povo que foram usurpados, que havia uma tentativa constante de se retirar e implementar um padrão europeu, e aí, claro, representar o indígena como um ser inferior. Então esse processo ele foi sendo imposto e isso foi o início, então, da desconstrução das identidades culturais indígenas. Tá? Tranquilos isso aqui, né, gente? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vamos seguindo. Tá tranquilo, professor? Tá tranquilo. Vamos lá. Olha só. Então, um outro aspecto aqui é o da... ainda eu trouxe um outro texto também, bem bacana, para a gente ir discutindo ele aqui. Então, a manutenção, então, de elementos de cultura, olha só, manutenção de elementos de cultura indígena em empreendimentos movidos pela coroa portuguesa e depois pelo Brasil, deu importância à ideia de que as diversas frentes de expansão que se desenvolveram no Brasil aparecem como espaços de interação entre sociedades, entre culturas, entre identidades. Então, enquanto as frentes de ocupação e colonização elas avançavam, né, aí nas terras tupiniquins, a identidade indígena ela não foi passivamente desconstruída. Os indígenas buscavam formas de reação. Eles buscavam formas de articular-se
política, econômica e culturalmente colonizador, criando elementos híbridos que acabaram por manter vivos traços constitutivos das identidades indígenas. Então, podemos chamar isso de quê, gente? Podemos chamar isso de resistência. Nós devemos lembrar que as populações indígenas, elas foram massacradas, algumas delas, inclusive, foram dizimadas, muitas delas não existem mais. Os povos indígenas foram reduzidos a um nível alarmante, né? Foram escravizados, foram massacrados. Então, tudo isso aqui, toda essa forma, essa busca por reagir, resistir, articular-se, isso é forma de resistência. Tá? As articulações, então, entre colonizadores indígenas, desenvolvidas durante o contato, né, a partir dos quais ambos os envolvidos trocaram e passaram a adotar elementos constitutivos de identidades diferentes das suas, sublinham o caráter de interação cultural existentes nos contatos entre indígenas e brancos no Brasil. E, claro, esses contatos eles não eram harmoniosos. Esses contatos, eles eram... eles estavam envoltos em muito conflito. Tá? Então, não dá para a gente pensar aqui essa interação social ocorrida entre indígenas e europeus de uma forma harmoniosa. Olha, então houve uma articulação, aí os indígenas, para resistirem, né, aceitavam ali passivamente tudo? Claro que não, claro que não. Nós tínhamos uma espécie de guerra civil travada aqui neste território. Né? Por quê? Porque, se vocês pensem aqui, vamos pensar aqui uma situação muito, muito atual. Muito atual. Se no momento atual nós temos garimpeiros, madeireiros e outros eiros da vida que adentram nas terras indígenas para dali extrair riquezas, matando indígenas, estuprando indígenas, saqueando, né? Promovendo terror. Nos dias de hoje, onde nós temos um Estado de Direito implementado, vocês imaginem nesta época em que era terra de ninguém. Porque ainda hoje, muitas vezes a gente diz ou ouve dizer, poxa, o Brasil é terra de ninguém. Muito bem, se o Brasil é terra de ninguém hoje, vocês imaginam aqui no século XVI. Né? Claro que toda essa resistência, né, porque o poder de resistência dos povos indígenas, ele era pequeno em relação à capacidade militar dos europeus. Não é? Mas, então, por isso mesmo, nós tivemos aí muitas comunidades, muitos povos que foram dizimados mesmo. Tivemos uma redução que vem ocorrendo de forma muito drástica ao longo dos últimos séculos. Né? Então, a palavra que a gente pode usar para definir aqui é de conflito constante. Pode levar isso para sua prova, sem medo de ser feliz. De conflito constante. Não havia harmonia aqui, não. Tá? Mesmo quando havia aceitação de alguns povos, né, de alguns grupos, porque se deslumbravam ali, de repente, com as quinquilharias europeias, né, que eram uma novidade para essas pessoas, que eram catequizados, que eram domesticados, então, né, retirados da sua terra. Ainda assim, isso era repleto de conflitos internos, né, por vezes. Tá bom? Beleza, vamos voltar aqui. Vamos lá, temos assunto ainda para tratar. Então, as dificuldades, né, de classificação, quando pensamos aqui do ponto de vista ainda da identidade, né, é o tópico da nossa aula, essa dificuldade de classificação aí por parte dos europeus, classificação dos indígenas, né, que habitavam estas terras, entre aspas, descobertas, né, elas não foram, inclusive, uma exclusividade na América Espanhola, né, gente? A carta de Pero Vaz de Caminha, descrevendo ali
essas terras encontradas, ela também deixou transparecer essa dificuldade. Eu trouxe, por isso que eu falei, não, daqui a pouco nós conversamos sobre isso, porque veja só, veja o que nos diz a carta, né? A feição deles falando sobre identidade, sobre como o outro está vendo o eu, de como o europeu está vendo o indígena, né? Então a feição deles é parda, né? Um tanto avermelhada, com bons rostos, bons narizes, né? Vou circular os bons aqui, bem feitos, né? Narizes bem feitos, provavelmente o meu não deve ser muito bem feito, né? Enfim. Andam nus, sem nenhuma cobertura, não fazem o menor caso de encobrir ou de mostrar suas vergonhas, né? Na verdade, a vergonha era do europeu, não do indígena, né? A vergonha era de quem olhava, que olha com a malícia, que olha com o olhar que o indígena não tinha, né? E nisso tem tanta inocência, né? Como em mostrar o rosto. Nenhum deles era circuncidado, mas ao contrário, eram todos assim como nós, né? Claro, também não quero dizer aqui, gente, não quero dizer aqui que o indígena, né, quando os europeus chegam aqui, nossa, eram repletos de uma pureza e de uma inocência. Gente, isso não é assim. As pessoas são pessoas. Os indígenas estavam em outro lugar da existência, em outro lugar das produções, das relações, das interações sociais, né? Mas essa ideia de inocência, ela é fantasiosa, fictícia, tá certo? Não é nada disso. O que a gente está falando aqui é de um modo de experiência e de relações e de vida que se dava daquela forma. Tá? Então, o olhar do europeu neste momento, ele é um olhar repleto de poesia, não é? Então, é o que percebemos aqui em uma carta como essa. Tá? Então, aqui também, só para a gente finalizar esse aspecto aqui, a importância disso que a gente pode chamar de uma carga histórica, né? Que foi anteriormente adquirida aí pelo grupo ou pelo indivíduo para esta atribuição de identidades, também vai transparecer nos relatos indígenas do encontro entre os povos pré-colombianos e os exploradores europeus. Tá certo? Então, de um lado e de outro, tá? Nós temos então estranhamentos. Muito bem? Muito bem. Legal. E aí a gente vai desmistificando muito dessa imagem, né, que a gente vai construindo aí do indígena, tá? Ser indígena hoje no Brasil. Mas antes, nesse contexto aqui, considerando essa evolução histórica, essa identidade étnica dos indígenas, né, tudo isso envolve processos de organização social da diferença cultural que é mediado aí inclusive por agentes e por agências indigenistas, né, que inclusive muitas vezes tentam monopolizar o sentido do que é ser indígena, né, e o objetivo é de algum modo regular a distribuição dos direitos indígenas, né, a partir de alguns critérios de racionalidade. Então, esses critérios eles são os que convertem a identificação étnica dos indígenas, que na verdade são segregados da sociedade não indígena. Tá? Então, essa problemática, né, da burocracia, então, ao invés de perceber como indicativa de uma necessidade de uma política indigenista específica, né, para os indígenas, ela precisa ser olhada com mais amplitude. Nenhuma área do conhecimento pode deter o monopólio desse debate. Esse debate é um debate que pertence a todos e pertence sobretudo aos povos indígenas, que são as maiores autoridades sobre eles próprios. Tá? Então, por isso eu trouxe esse pequeno texto aqui, né, que diz: ser índio hoje no Brasil passou pela classificação, então, de uma
categoria étnica e chegou aos reconhecimentos públicos e jurídicos de indivíduos portadores de direitos. Indivíduos portadores de direitos, por serem reconhecidos como pertencentes a uma categoria etnicamente diferenciada. A delimitação do grupo étnico, a partir de parâmetros inaugurados, inclusive, por Barthes na década de 60, baseados principalmente nessa ideia de autoatribuição e atribuição por outros, apareceu no Brasil com efeitos que se refletiram na Constituição de 88, a Carta Cidadã, que trouxe inclusive um capítulo específico sobre os indígenas, não é? Está lá dos índios, mas deveria estar lá dos indígenas, não é? Que vocês precisam conhecer, inclusive. Nós vamos tratar em momento oportuno lá na aula de legislação, ou se já não está disponível lá, né? Mas, e é um capítulo que você precisa conhecer fortemente, precisa conhecer de cor e salteado aquilo lá. Leia várias vezes. Então, essa questão de... A questão, na verdade, ela não é saber quanto de indígena sobrou, muitas vezes, da mistura entre indígenas e não indígenas, mas é saber como elaborar um modelo de interpretação para esses processos múltiplos de misturas, ou seja, de indianidades, ou de modos de ser indígena, né? Então, uma etnia não é nenhuma cultura, nenhuma sociedade, mas é um composto específico, é um equilíbrio cultural e social. Então, todo esse sentido, esse aspecto definidor dessa autoidentificação étnica, né, passa sempre pelo aspecto da coletividade, né? Então, essa autoidentificação do indígena, ela também é um processo do reconhecimento dos seus membros enquanto membros de um grupo étnico determinado. Tá? Isso é muito relevante, a Constituição ela traz essa referência, né? Ela reconhece as terras indígenas, e por isso nós estamos num momento em que o assunto terras indígenas ganha uma relevância muito grande, né? E quando nós chegarmos nesse tópico, nós vamos nos aprofundar aí na medida certa, né? E a aula é longa hoje, né, gente? É longa hoje. Muito bem, vamos seguindo? Vamos seguindo. Eu não sei se eu faço uma pausa. Não vou fazer pausa, não. Nós vamos fazer um aulão mesmo. É importante que essa aula seja quero fazê-la aqui como uma aula única aqui nesse espaço, né? Muito bem. Então, dessa delimitação, né, como um grupo etnicamente diferenciado, né, como um grupo portador de direitos, né, vieram então os direitos indígenas. Os direitos indígenas do reconhecimento, então, da sua cultura, da sociedade, das suas terras, de uma definição clara do que é terra indígena, né? Então, direitos indígenas coletivos é um debate muito atual que nós vamos precisar fazer, das garantias que esses indígenas precisam ter, né? Da garantia, inclusive, que eles precisam ter para poderem explorar os recursos das terras que ocupam, tá? E até mesmo da proibição, né, de remoção dos grupos indígenas dos territórios tradicionalmente ocupados, né, salvo exceções, e ainda assim nós tratamos isso em legislação, né, salvo exceções, e ainda assim essas exceções elas estão condicionadas ao retorno, né, para situações atípicas que podem ensejar a retirada desses povos, por exemplo, para algo que implique na sua própria sobrevivência, né, e ainda assim eles terão direito a retornar depois. Enfim, todos esses aspectos que são importantes. Então, quando a gente pensa nessa possibilidade de identificação étnica, a gente corre o risco de buscar grupos culturais
fechados, grupos culturais que às vezes são mais estáticos, menos dinâmicos, né? Especificamente dentro de algum recorte geográfico. E a sociedade brasileira ela precisa urgentemente aprender a lidar com essa diferença e a respeitar este espaço. Tá? Não é uma questão simples, por certo, há registros históricos aí que vão nos fornecer pistas, né? Pistas para trabalharmos melhor esta identificação, tá? Enfim, são questões de muita relevância. Eu trouxe novamente esse pequeno texto que vai nos ajudar a entender bem tudo de forma melhor isso aqui. Então, os conceitos de grupo étnico, né, identidade étnica e etnicidade têm uma complexa trajetória teórica nas ciências sociais. As dificuldades podem ser constatadas nas muitas coletâneas em textos e estudos de caso publicados desde a década de 1970. A unidade concreta de análise, o grupo étnico, tem sido definida por diferentes combinações de características que vão da cultura comum à identidade étnica simbolicamente construída. A revisão do conceito, realizada com base em trabalhos de autores como Abner Cohen, a Frederick Barth, por exemplo, resultou na incorporação das noções de identidade étnica e etnicidade, com críticas contundentes à concepção tradicional que concebia o grupo étnico como unidade cultural distinta, como uma unidade separada. Né? Então, sobre a complexidade de se estudar o conceito de etnicidade, trago aqui dois autores, né? Poutnat e Streifert, que afirmam o seguinte: o que eles nos dizem aqui? Então, estudar a etnicidade consiste, então, em inventariar o repertório das identidades disponíveis, ou seja, fazer um levantamento dessas identidades que estão por aí espalhadas, para entendermos bem isso. Tá? Em uma situação pluriétnica, ou seja, de uma étnica, de identidades étnicas que se dão de forma não unitária, mas de forma plural, né? dada e descrever o campo da saliência dessas identidades nas diversas situações de contato. Né? Ou seja, dos aspectos que são individuais, que são característicos e que vão mudar, vão fazer com que essas interações elas sejam diferentes de grupo para grupo. A análise situacional da etnicidade liga-se ao estudo da produção e da utilização das marcas, por meio dos quais os membros das sociedades pluriétnicas identificam-se e diferenciam-se, e ao estudo das escolhas táticas e dos estratagemas que acionam para se safarem do jogo das relações étnicas. Entre essas táticas figuram especialmente a alternância de identidades, o domínio da impressão e os processos de outercasting que permitem atribuir um papel étnico ao outro. Né? Então, muito bacana o texto, nos ajuda a entender então essa diversidade, essa pluralidade então das questões relativas aí a grupos étnicos, identidades étnicas, etnicidade. Né? É bastante interessante. Né? Muito bem. Mas olha só, para a gente então entender mais a fundo agora, de forma mais esquemática. Nessas diversas formas de conceituação, a identidade, a etnicidade, tá? A etnicidade, ela pode ser então definida de algumas formas. Então, olha só, algumas definições que eu quero trazer aqui para vocês. Ela pode ser definida, né, como caráter ou qualidade de um grupo étnico. Caráter ou qualidade de um grupo étnico. Né? Vou me abster dos autores aqui para que vocês conheçam então as ideias. Como um fenômeno situacional, tá? Então, caráter ou qualidade de um determinado grupo étnico como um fenômeno situacional, ou seja, o aspecto do fenômeno, dos fenômenos, eles estão relacionados aí a acontecimentos, né, a aspectos da realidade, e de forma
pontual, de forma que ela não se dá igual em todos os ambientes, né? Ela é situacional, ou seja, ela é histórica e ela ocorre em determinado momento, de forma distinta em determinada região, tá? Inclusive territorial, né? Então, um determinado fenômeno dentro de uma comunidade indígena, ele pode ser completamente diferente na mesma época, na mesma geração, quando mudamos o território, tá? Então, o que acontece com determinada comunidade no Ceará não vai ser necessariamente o que acontece com uma comunidade no interior do Amazonas, nos dias de hoje, 2023, ok? Também como o sentimento de formar um povo, né? Como um relacionamento entre grupos que que se consideram e são considerados culturalmente distintos, tá? Se veem como diferentes, identificam o outro e percebem então que há essa diferença, tá? Como um fenômeno também de natureza política e econômica, né? Remetendo a grupos de pessoas unidas em torno de interesses comuns. Aqui a gente poderia ter, por exemplo, comunidades indígenas que não vivem mais em terras indígenas. Ainda assim, né, se identificam politicamente, economicamente, né, como um grupo em torno de interesses que são comuns, tá certo? Então não precisam estar necessariamente dentro das terras indígenas, né? Então é legal para a gente entender bem essas conceituações diversas aqui de etnicidade, tá? Elas são importantes, marque aí. Então veja só, são vários autores, né? Então as contribuições trazidas pelos autores aqui, elas nos permitem avançar no sentido de considerarmos mesmo várias especificidades, né, diversas especificidades de identidades étnicas, né? Então inclusive quando eu olho aqui essa proposta, né, a proposta que é trazida pelo Poutner e Strife, né, que propõe que a identidade étnica ela é uma forma de organização social, uma forma de organização social, tá? Que se fundamenta numa origem, né? Então a questão referente à origem, inclusive, ela é recuperada na contribuição weberiana, né, sobre grupos étnicos, tá? Por quê? Porque percebemos ali uma crença subjetiva na origem, que a origem comum ela vai se constituir, vai se caracterizar como etnicidade, tá? Belezinha? Tranquilos. Vamos aqui avançando. Vamos avançando. Vamos lá. Aqui. Eu tenho falado aqui de Barth, né? Thomas Barth foi um antropólogo, né, norueguês, foi professor em universidades americanas, né? Em Harvard, inclusive, né? Na Universidade de Boston, eu acho. Enfim, é um nome que a gente vai falar muito aqui. Então, a partir dos estudos de Barth, foi possível definir grupos étnicos como essa forma de organização social, né, que vai expressar identidades diferenciadas, tá? Nestas relações nas relações desse grupo com outros grupos e com a sociedade de forma mais generalizada mesmo, né? Então a identidade étnica ela é utilizada como uma forma
de estabelecer limites do grupo, de reforçar os seus aspectos de solidariedade. Então, nessa ideia, nessa concepção, a continuidade dos grupos étnicos, né, ela não é explicada nos termos de manutenção da sua cultura tradicional, mas ela depende da manutenção de certos limites do grupo, tá? Dessa dicotomização entre os membros e os não membros, né? Muitas coisas ocorrem nessa dicotomia, tá? Então, nos estudos sobre etnicidade, nós temos o conhecimento sobre processos diversos, intermináveis, onde está a identificação de indivíduos com aqueles que não são seus iguais. Tá? Então, olha só, a Poutnaff e Streif, eles concordam com a definição de Barth e eles completam. Há que convir com Barth que a etnicidade é uma forma de organização social, baseada na atribuição categorial que classifica as pessoas em função de sua origem suposta, que se acha validada na interação social pela ativação de signos culturais socialmente diferenciadores. Esta definição mínima é suficiente para circunscrever o campo da pesquisa designado pelo conceito de etnicidade. Então, aquele dos estudos dos processos variáveis e nunca terminados, pelos quais os atores identificam-se e são identificados pelos outros na base de quê? De dicotomizações entre nós e eles, né? Estabelecidos a partir de traços culturais que se supõem derivados de uma origem comum e realçados nas interações raciais. Bacana, né? Bacana. Então são realmente muitas ideias, né, que nós precisamos compreender. O Barth, ele diz que os indivíduos eles precisam estar conscientes da sua identidade étnica. Essa consciência é importante. E com uma atuação que precisa ser dinâmica, né, e que precisa ser favorável a ele. Né? Então, isso significa que cada indivíduo, dentro de um determinado contexto histórico, territorial, geográfico, ele contribui de algum modo para a formação da etnicidade do seu próprio grupo. Tá? Por quê? Porque ele vai fazer parte dessa teia cultural. Então, nem sempre as pessoas de um grupo elas vão participar da formação da identidade étnica de forma consciente. Às vezes é de forma inconsciente mesmo. Tá? Mas, de todo modo, haverá sim a participação. E eu trago isso porque pode sim a banca explorar um aspecto como esse. Caramba, seria uma questão bem difícil, assim, né? Mas em vindo algo desse tipo, sim, esta teia onde é construída essas relações étnicas, ela pode se formar tanto a partir de uma atuação consciente por parte do ator, por parte do indivíduo, como de uma atuação inconsciente. Então você vai ter em comunidades indígenas, né? Vou sempre citar as comunidades indígenas. Em uma comunidade indígena, pessoas que de repente estão mais conscientes do seu papel na sua comunidade e estão atuando de forma mais consciente. E você vão ter outras, de repente, que estão ali vivendo as suas vidas e não têm essa consciência bem formada, mas elas também são importantes na construção da etnicidade, tá? Na construção da sua identidade, tanto pessoal como social, como grupal. E aí a gente já vai voltando lá no início da nossa aula. Tá? Veja como as coisas estão amarradas e a gente está aqui explorando, então, outros aspectos, tá bom? Voltemos, então, novamente aqui. Vamos lá. Estamos indo já para o finalzinho aqui, né, gente? Vai ficar uma aula bastante completa. Opa, peraí. Acho que eu passei aqui, né? Pronto, é aqui. Estamos indo para o final, mas a gente vai deixar uma aula bastante completa aqui sobre esse assunto, né? Então, olha só. Então, a etnicidade, algumas afirmações que são importantes para a gente ir reforçando, né? E indo para o fim. A etnicidade é uma entidade relacional, já vimos isso, pois está sempre em construção
de um modo predominantemente contrastivo, o que significa que é construída no contexto de relações e conflitos intergrupais. Né? Então aqui já temos inclusive a explicação. Por que que esta relação ela se dá no contraste? Porque as pessoas são diferentes. E aqui nós voltamos a uma ideia lá do início para dizer assim, sobre o outro quando forma uma ideia, uma noção do que é um indígena e torna o indígena uma entidade homogênea. Não, ela não pode ser homogênea, ela é muito heterogênea. Ela é tão heterogênea que esta relação, essa entidade, essa etnicidade, ela é uma entidade relacional que se dá no conflito. Nas relações de conflito, de diferença, as relações de conflito trazem aspectos da diferença. Então, essa forma contrastiva, né, é uma característica da natureza de grupos étnicos, tá, que resulta desse processo mesmo de diferenciação, de confrontação. Tá? Tudo isso só vai acentuar esta natureza da identidade étnica que é dinâmica, que se constrói com oposições, com conflitos, com resistências, às vezes com dominação e com submissão entre as pessoas ou entre os grupos. Tá? Então, o Barthes ele também ressalta que o caráter contraditório da relação entre grupos étnicos aparece mais, de forma mais clara, quando se trata, por exemplo, de minorias, nas suas relações de sujeição, tá? Nas suas relações de sujeição para com as sociedades que a envolvem. E, para a gente finalizar esse slide aqui, identidade étnica implica cultura. Caramba, vou botar assim, ó, para ficar agora totalmente claro para você. Identidade étnica implica cultura. Cultura faz parte da identidade étnica de um grupo. E tal identidade transcende os aspectos culturais deste, porque é influenciado por aspectos que estão fora da dimensão do grupo. Então, cultura vem a ser o aspecto de um grupo que permite que seus integrantes se sintam unidos entre si. Olha aqui onde chegamos neste momento. Onde chegamos? A importância da cultura, a importância da formação cultural, né, dos povos indígenas, ela é de tal ordem que o que os mantém unidos é justamente a cultura. E a cultura, ela se dá em aspectos que são materiais, porque se utiliza de determinados objetos, né? Mas ela é também imaterial, ela é de ordem subjetiva, ela é de conexões que se formam a partir de interesses ou de desejos, né, entre pessoas, tá certo? Muito bem. Então, ah, essa relação entre etnicidade e cultura, né, é às vezes difícil. Então, tanto cultura como etnicidade são termos que implicam uma dinâmica, né? Isso significa que um grupo ele não vai permanecer com seus aspectos culturais de forma indeterminada. Mas essas qualidades elas vão sendo modificadas com o passar do tempo, gente. A cultura é dinâmica, tá? Então, novos contextos vão atribuir mudança cultural. Então, uma cultura necessariamente ela vai se modificar, se transformar com o passar do tempo, em consequência de fatores tanto internos quanto externos que impactam, que influenciam o nosso modo de ser e influenciam o nosso modo de ver, de enxergar o mundo. Tá? Então, por isso, a identidade étnica ela estará ah, em constante transformação. Tá? O Barthes ele diz que grupos eles não podem ser ordenados como um todo homogêneo, gente. Não podem, grupos não podem ser ordenados como um todo homogêneo,
Culturas, elas estão sempre em movimento, elas possuem contradições e elas são incoerentes. Anotem isso é fundamental. Culturas estão sempre em movimento, culturas estão sempre em transformação. Culturas, elas possuem contradições e elas são incoerentes, tá bom? Muito bem. Então, olha só, então, seguindo a reflexão de Barthes, né, novamente, Poutnat e Fenart, difícil isso aqui, né, explicam a relação entre etnicidade e cultura. Então, olha só, em razão dessa disjunção entre cultura e etnicidade, geralmente se admite que o grau de enraizamento das identidades étnicas nas realidades culturais anteriores é altamente variável e que toda cultura étnica é, em certa medida, remendo. A etnicidade não é vazia de conteúdo cultural, mas ela nunca é também a simples expressão de uma cultura já pronta. Ela implica sempre um processo de seleção de traços culturais, dos quais os atores se apoderam para transformá-los em critérios de consignação ou de identificação de um grupo étnico. Então, concorda-se aqui, inclusive, igualmente, que em reconhecer que os traços ou os valores, né, nos quais as pessoas escolhem para prender as suas identidades, elas não são necessariamente os mais importantes. Não são os que possuem objetivamente o maior poder de demarcação, tá? Mas elas são selecionadas muitas vezes porque são emblemáticos, são determinados traços culturais, tá, que são vistos aí como mais importantes por determinados indivíduos, né? Tá? Então, a cultura compreendida a partir desse ponto de vista, ela vai articular aí uma diversidade de relações que são produzidas ali no cotidiano, na vida, no dia a dia das comunidades, dos povos. Vai combinar significados simbólicos, né? Tá? E é isso que a gente chama, inclusive, de teia de significados, né? Então, essa dinâmica ela vai romper com uma visão cultural muito singular, vai remeter a concepções de que a cultura é melhor compreendida se ela for inserida dentro não de universos monolíticos, mas de universos múltiplos, tá? Que vai coexistir, tá? E que vai enfrentar esses movimentos de mudança. Ou seja, a cultura é uma constante metamorfose. Tá certo? Muito bem. Vamos lá. Acho que é o nosso penúltimo slide aqui, né? Então, essa ideia de etnia, ela precisa então ser introduzida dentro de contextos políticos, dentro de contextos sociais, dentro de contextos econômicos, né? Para quê? Para situar esses fenômenos étnicos contemporâneos, tomando-os, né, como expressões desses grupos étnicos, né? Dessas mutações, dessas mudanças. Tá? Então toda essa perspectiva ajuda a gente, nos ajuda, né? Ajuda a gente, né? Nos ajuda a formular uma possível diferenciação entre dois conceitos, tá? Utilizando aí esses processos históricos distintos. Então o conceito de raça ele vai a gente está falando do conceito, dois conceitos. É o conceito, eu devia ter marcado ali em cima, mas eu vou fazer assim, ó. Você pode anotar aí no seu material. É o conceito de raça, né? E o de etnia. Então, olha só, o termo raça, o conceito de raça deriva de um contexto impositivo de distinções, classificações de características físicas e biológicas por parte de grupos dominantes no período colonial. Já o termo etnia envolve a descrição daquelas características herdadas culturalmente, e agora vocês já sabem a diferença, né? Que fundamentam a existência de um determinado grupo humano em um passado ancestral comum. Então, nesse sentido, a identidade étnica passa a ser o acúmulo dessas heranças culturais
que permitem significar distinções perante outros grupos sociais étnicos, né? E isso aqui é de fato muito importante, porque no Brasil, por exemplo, o reconhecimento, né, de diferenças étnicas, de expressões que a gente pode chamar de etnicidade, né, que são manifestadas aí por meio de identidades específicas, ocorre, sobretudo aí nas populações indígenas e negras, né, de forma mais explícita, talvez, né? Talvez seja um pouco forte uma afirmação como essa, mas esses grupos, vejam, eles são grupos que têm um nível de sofrimento muito elevado, né? Objetivamente aí, por processos de discriminação, de preconceito, né, que estão impregnados nas relações que a população, que o país de modo geral estabelece com esses povos, né? Mas eles aparecem entre aqueles também que têm uma maior capacidade de se reinventar, né? Enfim. Então, dentro dessa problemática, observa-se que não são as diferenças culturais que acentuam as diferenças dos indígenas em relação aos demais brasileiros, mas sim sua etnicidade. Então, não são as diferenças culturais, mas a sua etnicidade que é legitimada por meio de aspectos históricos, aspectos sociais e aspectos políticos. Muito bem. E por fim, mesmo para a gente terminar este assunto, né, a identidade étnica de um grupo, então, opa, pronto. A identidade étnica de um grupo transcende seus aspectos culturais, não envolvendo somente aspectos internos dessa cultura, mas sendo particularmente envolvida pelas interações do grupo com o mundo. Veja como a palavra interações ela é de fundamental importância para o estudo da etnicidade, né? Interações do grupo com o mundo a seu redor. Não se deve falar de cultura no singular, mas em culturas, no plural, gente. Não se deve fazer uma classificação de culturas, principalmente porque as práticas e as instituições variam de formação social para formação social. A diversidade das culturas existentes acompanha a variedade da história humana, expressa possibilidades de vida social organizada e registra graus e formas diferentes de domínio humano sobre a natureza, tá certo? Então, os estudos sobre etnicidade, né, que ainda são referência aí, quando a gente utiliza muito Barthes, né, então Barthes ele substituiu uma concepção estática, né, de identidade étnica por essa concepção, por essa ideia mais dinâmica, né? Então ele compreendeu muito bem e fez entender essa identidade como qualquer outra identidade coletiva, tá? Então a novidade que foi introduzida aí por Barthes é, deixa eu até mudar aqui a cor da caneta, que a gente pode chamar de fronteira étnica, né? Então os grupos étnicos eles existem por causa dessas fronteiras. E essas fronteiras é justamente o que os diferencia, né? Vai compreender a etnicidade não como um conjunto intemporal, imutável, né, de traços culturais bem definidos, sólidos, né, transmitidos da mesma forma de geração em geração, né, do grupo. Ele contribui justamente para transpor essa ideia muito simplista, tá, de que há um isolamento geográfico e social e político, né, e de que isso teria produzido a diversidade cultural. Então, para Barthes, né, e assim como diversos outros autores que o acompanham, pelo contrário, a gente descobre que as fronteiras elas persistem apesar do fluxo de pessoas que as atravessam, ou seja, o contato, a mobilidade, a troca de informações entre grupos étnicos mantém distinções étnicas, fronteiras, mas estas acarretam processos sociais de exclusão e também de inclusão. E que as relações sociais estáveis
persistentes e vitais são mantidas através dessas fronteiras e são baseadas quase que frequentemente na existência de dois grupos étnicos diferentes. Então, para haver distinção étnica, deve ocorrer interação social, deve ocorrer aceitação, e elas frequentemente fundam os sistemas sociais englobantes. Então, as diferenças culturais podem permanecer, apesar do contato interétnico e da interdependência dos grupos, e é exatamente por isso que esses grupos, então, conseguem manter cultura, manter a sua identidade. Tá? Caramba, quanta coisa, né? Estou olhando aqui, 1h45, né? Então vamos fazer algumas questões? Vamos fazer algumas questões, elas são importantes aqui para nós, e claro, nós vamos ter ainda um bloco só de questões. Vamos ter certamente um bloco só para realizarmos questões sobre o assunto, mas eu quero trazer nesta aula umas para a gente não ficar aqui nesse massacre teórico, né? Mas se você permaneceu sóbrio e vivo, então eu trouxe umas questões para a gente fazer juntos, e depois, em uma outra aula, a gente traz aqui mais 30, 40, uma hora de aula, se for o caso, para a gente fazer questões e questões e questões e questões. É fundamental para que a gente possa evoluir, então, nesta disciplina, tá? Nos conhecimentos específicos aí. Indianismo, né? Então, olha só, trago aqui questão número 1. Não, questão número 1 não, questão número 3, porque nós já fizemos duas, né? Então, sobre identidade étnica e etnicidade, julgue. O sentido do que é identidade, de uma certa perspectiva antropológica e sociológica, a entende a partir de duas dimensões, a pessoal e a social. Aí você, hahaha, agora ficou facinho, professor. Está certíssimo. É verdade, meu caro aluno. Isso está certíssimo. Realmente, o sentido do que é identidade pode ser analisado a partir, olhando pela perspectiva antropológica e sociológica, a partir de duas dimensões, que é a dimensão pessoal e que é a dimensão social. Né? É, como eu expliquei a vocês, tem sim, há sim, elas estão sim interconectadas, né, mas elas se realizam lá em níveis diferentes, vocês se lembram, né? Em níveis diferentes. A dimensão pessoal, ela serve para essa construção que vai, que virá, né, depois de uma identidade de grupo, né? E a identidade, essa dimensão social, é realizada no nível de uma. Ela se configura pela atualização da identidade pessoal em relação à noção de pertencimento, à noção de autoidentificação, a essa noção de grupo, de coletividade. Né? Beleza. Próxima questão. Aí agora de forma bem objetiva, né? Senão você não teria como realizar questões como essa, né, gente? Muito bem. Sobre identidade étnica e etnicidade, julgue. Segundo Barth, não é possível, vou marcar sempre assim, eu gosto de marcar nas questões porque me ajuda a não me equivocar na resposta. Faça isso também. Ache sua estratégia. Né? Segundo Barth, não é possível definir grupo étnico como uma forma de organização social. Não é possível? Que expressa uma identidade diferencial nas relações com outros grupos e com a sociedade mais ampla. Que é isso? Vamos botar até em vermelho aqui, ó. Isso aqui tá mais para rosa do que para vermelho, né? Mas ok. Isso aqui tá erradaço, né, gente? Então, Barth diz que é possível definir grupo étnico como uma forma de organização social, né, que vai expressar uma identidade diferencial justamente nas relações com outros grupos e com a sociedade mais ampla. Tá? A identidade étnica ela é utilizada como forma de estabelecer os limites do grupo, reforçar aspectos relativos à solidariedade, à coletividade, à cooperação. Tá? Nessa concepção, inclusive, a continuidade dos grupos ela não é explicada só nos termos, naquele sentido ali, né, de uma cultura tradicional, tá? Mas vai depender da manutenção dos limites do grupo. Lembra? Falamos disso há pouco. Né? Daquele aspecto da dicotomização entre membros e não membros, tá certo? Muito bem. Então essa questão aqui está errada, né? Vai vir uma questão assim na prova, hein? Se você fez aqui, você vai ter condições de fazer lá também. Vamos lá. Sobre identidade étnica e etnicidade, julgue. A etnicidade
é uma entidade relacional. É verdade. É uma entidade que se dá dentro das relações. Marquei muito isso para vocês ao longo da aula. Pois está sempre em construção, sim, né? Não é estática, ela é móvel, múltipla, diversa, de um modo predominantemente contrastivo, sim, ocorre a partir de contrastes, de conflitos, o que significa que é construída no contexto de relações e conflitos intergrupais. Coisa mais linda, tudo certo aqui, né, gente? Tudo certo. Essa forma, inclusive, de contraste que vai caracterizar aí a natureza do grupo étnico, essa forma de contraste, ela resulta aí de processos de diferenciação, de estranhamento, de confrontamento, tá? Tudo isso faz parte mesmo dessa dinâmica da identidade étnica, ok? Beleza. A identidade, não, a etnicidade é perpetuada, vou marcar essa palavra aqui, perpetuada a partir de diversas tradições e, portanto, é estática e imutável. Pá! Preciso comentar isso aqui, gente? Precisa, professor? Comenta aí. Claro. Quando a gente pensa nos estudos sobre a etnicidade, né, a gente pensa em Barthes. Trouxe aqui os pensamentos. E ele, né, traz como uma grande contribuição, né, como eu expliquei a vocês, essa ideia, essa concepção móvel, dinâmica, em substituição a esse modelo muito estático. Então, a gente começa a entender que essa identidade, assim como qualquer outro tipo de identidade coletiva, né, ela é construída e ela é transformada nessa interação entre os grupos sociais, através de processos de inclusão, de exclusão, vão estabelecendo limites entre esses grupos, né, demarcações muito próprias, né, definindo ali quem é que integra, quem não integra, tá certo? Então não pode ser de forma estática e imutável, né, gente? Tá bom? Muito bem. Que mais? Temos mais? Temos mais. Olha só, uma questão trazida aqui, inclusive, pela banca, né? Questão um pouco mais antiga, mas é uma questão da FCC. Diz o seguinte: a etnicidade tem origem nos conceitos de grupos étnicos e de identidade étnica. E de acordo com Friedrich Barth, ela é uma forma de organização social, baseada na atribuição categorial que classifica as pessoas em função de sua origem suposta, que se acha validada na interação social pela ativação de signos culturais socialmente diferenciadores. Esta é uma definição mínima suficiente para circunscrever o campo de pesquisa designado pelo conceito de etnicidade, qual seja, o estudo de processos variáveis e nunca terminados, tá aqui meu dedo, onde está a identificação de indivíduos com aqueles que não somente que são somente seus iguais, a exclusão do outro na fronteira entre nós e eles e a fixação de símbolos identitários que são comuns, né? Olha só. Então, gente, vocês já sabem que é possível definir grupo étnico como uma forma de organização social, que vai expressar uma identidade diferencial nas relações com outros grupos, com a sociedade mais ampla, né? A identidade étnica ela é utilizada como forma de estabelecer esses limites do grupo, do reforço da solidariedade, da cooperação. Então, nessa ideia, a continuidade dos grupos ela não é explicada em termos de manutenção da sua cultura tradicional, mas ela depende da manutenção desses limites, dessa contínua dicotomização entre membros e não membros. Tá? Então, nos estudos sobre etnicidade, a gente vai ter o reconhecimento sobre processos variáveis e nunca terminados, sim, onde está a identificação de indivíduo com aqueles que não são somente seus iguais. Tá? Então, é a exclusão do outro justamente naquela fronteira. Tá certo? E a fixação dos símbolos identitários que são comuns ali a todos aqueles que estão dentro. Então, os traços culturais que demarcam os limites do grupo, eles podem mudar e a cultura pode ser objeto de transformação, sem que isso, gente, implique esvaziamento da solidariedade étnica, tá? Então, por isso, isso aqui está errado, ok? Beleza.
Próxima questão, uma questão trazida pelo Sebrasp. Tá? Olha só, o que constitui a nação e a transmissão entre as gerações de uma herança coletiva inalienável? Não é a pergunta. O que constitui a nação é a transmissão entre gerações de uma herança coletiva inalienável. A criação das identidades nacionais consistirá em inventariar esse patrimônio comum, isto é, de fato, em inventá-lo. Tendo o fragmento do texto procedente como referência inicial, julgo o item subsequente. O contato de povos ameríndios com agentes do Estado propicia a descoberta de uma etnicidade já estabelecida e que é sistematizada e protegida pelos indígenas. Tá? Olha só, gente, olha só. Então, isso aqui, essa questão está errada, tá? Essa questão está errada, porque quando a gente fala de etnicidade, a gente está falando do conceito de etnicidade, aquele dos estudos dos processos variáveis, nunca terminados, onde os atores identificam-se ali, né, e são identificados pelos outros justamente nesse processo de dicotomia, nós e eles, tá? Que são estabelecidas a partir de traços culturais que supõem, né, a percepção de origem comum. Né? E isso tudo é realçado onde? Nas interações sociais. Por isso eu trouxe aqui, na outra página, esse pequeno texto. Olha só, nós trouxemos ele na aula, ele estava presente na nossa aula. Portnoy e Streif concordam que com a definição de Barth e completam. Vamos ler novamente? Há que convir com Barth que a etnicidade é uma forma de organização social baseada na atribuição categorial que classifica as pessoas em função de sua origem suposta, que se acha validada na interação social pela ativação de signos culturais socialmente diferenciadores. Esta definição mínima é suficiente para circunscrever o campo de pesquisa designado pelo conceito de etnicidade, aquele dos estudos dos processos variáveis e nunca terminados, pelos quais os autores identificam-se e são identificados pelos outros na base de dicotomizações, nós, eles, estabelecidas a partir de traços culturais que supõem derivados de uma origem comum e realçadas nas interações sociais. Então, por isso, gente, a questão ela está errada, tá? Ela está errada. Tudo bem? E aqui nós chegamos, então, ao fim, né, desta aula. Se você não me segue aí nas minhas redes sociais, está aqui ó, meu Insta, né? Facebook eu quase não posto nada lá, só o que vem do Insta direto, né? Você me acha lá no Telegram, meu canal no YouTube, né? Minha página Mentoria Inteligente, onde você consegue elaborar planos de estudos específicos aí para o seu concurso, tá certo? Muito bem, muito bem. Valeu, gente. Obrigado pela companhia. A gente vai seguindo firmes, né? Porque, veja só, deixa eu voltar aqui rapidamente. Quantos assuntos ainda temos aqui para estudarmos, né? Passamos agora as questões sobre indianidade e identidade étnica. Poxa! E vamos resolver depois mais uma bateria de questões sobre esse assunto. E ainda temos muitos outros assuntos aqui. Tá? Não é brincadeira, não. Quem está achando que é brincadeira, que dá para estudar isso aqui pelo, sei lá, de qualquer jeito, não dá. Vamos estudar com seriedade e organização. Vem me acompanhando que vai dar certo. Forte abraço e até a próxima. Valeu, tchau.